Esse vai ser um vídeo particularmente difícil de gravar pra mim, porque é um vídeo que eu tento gravar há quase um ano já. Já que eu já tenho muita coisa pronta desse vídeo desde que essa luta acabou. E é loucura que você saber que, tipo, faz praticamente um ano que isso aconteceu, tá ligado? Doideira demais, enfim. Hoje eu vim aqui pra gente conversar um pouco sobre Kenshi Juan versus Hades, de Shumatsu no Valkyrie, e falar um pouco sobre como é uma boa luta, porém sofre muito mesmo com potencial desperdiçado. Antes do vídeo começar, eu queria avisar que esse vídeo não vai ter uma edição muito complexa, pelo fato de medo genuíno de strikes envolvendo o mangá de Shumatsu. Ultimamente anda tendo muito strike, principalmente com o mangá de Blue Lock. Isso é uma coisa que eu tenho que ver quando eu for fazer as reviews de Blue Lock. Então, o vídeo de Shumatsu eu sempre tento pegar um pouco mais leve no uso das páginas do mangá. Por isso, eu vou fazer esse vídeo no mesmo estilo de edição que eu fiz o vídeo de Beelzebub vs Tesla. Não vai ser uma edição muito complexa, então se você quiser só ouvir o que eu vou falar, você pode. Não vai ter tanta coisa importante assim aparecendo na tela. Então vamos lá. Kenshi Juan vs Hades é introduzido como sendo a sétima luta do Ragnarok, com Hades entrando para preencher a lacuna que tinha ficado no time dos deuses depois da traição do Buda, né, no sexto round. Isso foi uma jogada muito interessante, porque quando a gente teorizava as lutas antes disso acontecer, o Kim nunca tinha um adversário definido. Sempre era muito difícil falar com quem o Kim ia lutar. E aí quando o Hades apareceu como sendo o oponente do Kim, a gente entendeu por que era tão difícil de definir isso. Porque o Kim já estava lá para lutar contra o Hades, não era contra nenhum outro personagem. Eu vou começar citando alguns pontos negativos e depois eu vou falar sobre alguns pontos positivos dessa luta aqui. Primeiramente, eu vou falar sobre a expectativa alta dessa luta, que é um dos principais problemas dela, para falar a verdade. O Kim, tanto o Kim quanto o Hades entram em cena sendo personagens extremamente hypados. O Kim já chega destruindo paredes do Valhalla e jogando o Ares pra cima, tipo, sendo um personagem bem carismático. Você olha pro Kim e você já sabe que você vai gostar dele só por aquilo ali. E o Hades não é diferente. O Hades teve mais tempo do que o Kim antes da luta começar, já que ele apareceu pela primeira vez durante a luta do Buda, né? E sentou lá para assistir o final da luta. E a gente já tinha se apegado ao Hades desde ali pelo fato dele ser bem carismático. E a gente descobre bem mais sobre ele durante a luta dele com o Kim. Com isso já dá para definir uma coisa sobre essa luta. Ela é extremamente hypada. Assim que a luta começa, você já percebe que é uma luta hypada, que são dois personagens com um peso já, ele já tem uma bagagem consigo. Não são personagens 100% novos, né? De que a gente já tinha o visual dele há bastante tempo antes da luta começar. Então, são personagens que já foram... que já vêm sendo bem hypados. Ainda mais quando a luta deles se inicia. Quando a luta começa, eu já vou cortar aqui para falar sobre a desproporcionalidade que é essa luta. É totalmente surreal como o Kim e o Hades destoam em habilidades. Enquanto o Kim é se não o personagem mais versátil da obra até o momento, o Hades tem dois poderes principais. E isso é algo absurdo. Absurdo. Até para os padrões de Shumatsu. Que Shumatsu, como eu falei no meu vídeo de oportunidades perdidas em Shumatsu, Shumatsu já é uma obra que tem o hábito de dar poderes mais simples e sem graça pro personagem que vai perder a luta. E isso já é normal, desde os primeiros rounds. Mas essa luta passa de todos os limites, porque ela não só não dá quase nenhum poder interessante pro Hades, como ela dá muitos e muitos poderes pro Kim. Então acaba que é algo extremamente injusto,
E não é algo que você pensa do tipo, o Kim tem toda essa bagagem de habilidades, mas o Hades consegue se segurar. Não, mano. Pode ver, em todos os capítulos da luta, até o momento em que o Hades invoca a lança Desmos, o Kim domina a luta completamente, o Hades não faz praticamente nada. É terrível nesse aspecto. A luta segue, o início e o meio da luta são ruins, na minha opinião, por causa disso. Porque além da coreografia não ser muito interessante, o Hades é totalmente dominado. Ele não consegue causar quase nenhum dano no Kim. O único dano significativo que ele causa no Kim é um golpe que ele deu, que aí sim é mérito dele, e o outro que o Kim levou por olhar para a ferida que ele mesmo tinha causado no Hades. A desproporcionalidade desses dois não tá só nos poderes deles, mas também tá nas histórias deles. Eu vou falar um pouco sobre o flashback deles dois, pra gente analisar um pouco esse aspecto, que é o seguinte. No começo da luta, o Kim recebe um flashback para mostrar como ele desenvolveu a sua arte marcial suprema, né, a Shiryu, onde conta um pouco sobre ele matando um rei demônio lá que tinha tomado o país e como ele foi coroado como imperador após isso, né? É um flashback bom, acrescenta coisa pro personagem, explica sobre a habilidade especial dele e explica como ele alcançou o que ele conquistou, né? Mas, se não fosse suficiente, seguindo a luta, o Kim recebe outro flashback. Um flashback que ocupa um capítulo inteiro, da primeira até a última página. Flashback esse que possui 80 páginas de conteúdo. 80 páginas inteiras de flashback. Precisava? Não. Foi bom? Foi. É um bom flashback. É um flashback muito bom para introduzir sobre a mãe do Kim e explicar sobre como ele... como os olhos dele funcionavam e como ele passou a infância dele sofrendo. Foi um bom flashback, mas desnecessariamente longo. 80 páginas é muito tempo. É muito tempo. É um capítulo enorme, até para os padrões de Shumatsu. É um capítulo gigante para desenvolver um único personagem. E é esse o problema. O Kim e o Hades não têm desenvolvimentos nem um pouco parecidos. Porque enquanto o Kim recebe, se você soma os dois, né, mais ou menos 87, 88 páginas de flashback, o Hades recebe por volta de meio capítulo. E isso é um problema gigante, gigante. Só por causa disso já dava pra prever exatamente qual personagem que ia vencer essa luta. Problema esse que se repetiu e foi ainda piorado na luta do Beelzebub, inclusive. Até agora na luta do Leônidas e do Apolo isso não aconteceu, mas né, vamos ver como vai seguir, né? O flashback do Hades também é um problema porque ele apresenta o Hades, ele acrescenta coisa no personagem do Hades e também acrescenta coisa no personagem do Poseidon. E ainda expande o universo de Shumatsu, já que ele apresenta a Gaia e mostra a gigantomaquia. Então é um bom flashback também, o flashback do Hades. O problema é que ele não chega nem perto do flashback do Kim e ele não fala muito sobre o Hades. Ele fala mais sobre acontecimentos da vida dele e não sobre coisas que ele fez, comportamentos que ele tem ou a história dele em si, né? Já que a gigantomaquia é um acontecimento muito marcante para todos os deuses, não só para o Hades. Então, eu acredito que teria sido melhor mostrar a gigantomaquia. Poxa, podia ter sido mostrado durante o flashback do Hades, mas que pelo menos mostrasse alguma outra coisa que ele fez, entende? Principalmente em relação ao tema da luta. O tema da luta é rei contra rei. E a gente não tem nada do Hades sendo um rei. O Kim, sim, a gente vê ele como um rei. Ele fala sobre ser um rei, sobre o que é ser um rei. Todo o passado dele é sobre ele querendo ser um rei, ser um bom rei. Tudo sobre o Kim é sobre ele ser um imperador. Mas o Hades não. O flashback do Hades é sobre ele ser um irmão mais velho e não um rei. Então
É isso que me incomoda muito no flashback do Hades, muito mesmo. Um outro ponto negativo que eu gostaria de acrescentar aqui, só pra finalizar de uma vez os pontos negativos dessa luta, é a Lança Desmos. Como assim? Você não gosta da Lança Desmos? Eu gosto muito até da Lança Desmos. Eu acho uma das armas, se pá, que é a minha arma preferida de Shumatsu. É muito da hora mesmo a Lança Desmos. Ela tem um visual muito brabo, ela é bem desenhada, ela é bem utilizada pelo Hades, ela é uma arma muito incrível. Mas não é sobre isso que eu quero falar. A Lança Desmos é utilizada como um artifício do roteiro para jogar o Hades pra olha só como ele é forte e ele vai ganhar a luta, tem cuidado. E eu não gosto de como isso é colocado, porque a partir do ponto em que o Hades ativa a Lança Desmos, ele e o Kim empatam ali em força. Por mais que o Zeus fale, e eu concordo, né? Que em todos os atributos, pelo menos na maioria deles, o Hades é superior ao Kim. O mangá não deixa isso tão claro, principalmente a partir da invocação da Lança Desmos, aonde mais parece que as coisas estão se empatando do que o Hades ganhando, né? No primeiro momento, porque nos capítulos seguintes do Hades utilizando a Lança Desmos, ele sim vira a batalha para o lado dele. Mas os principais problemas da Lança Desmos são um ataque suicida, de novo, em Shumatsu. E isso é uma ferramenta de roteiro bem ruim. Não é ruim se utilizado com maestria, mas Shumatsu não utiliza com maestria. E acaba só forçando várias habilidades suicidas uma atrás da outra em todas as lutas do mangá até agora. Então, né, mais uma pra conta, né? O outro ponto é que o Hades, por mais que ele não tenha habilidades interessantes, né? Apenas o sangue que transforma o seu bidente na Lança Desmos, a gente tem um ponto aqui. Hades não só tem poucas habilidades, ele tem poucos ataques com a Lança Desmos. Durante todo o decorrer da luta, a partir do ponto que ele invoca a Lança Desmos, ele usa apenas um único ataque, que é uma estocada reta pra frente. Uau, que ataque incrível. Fora que, durante toda a luta antes dele invocar a Lança Desmos, ele tinha usado vários ataques bem legais, com composições diferentes, usando o bidente de uma maneira extremamente criativa. Fora que se o sangue do Hades realmente pode alterar uma arma divina, a ponto dela ficar tão forte daquele jeito, o que impediria o Hades de transformar o bidente dele em outras coisas, em outras formas, e mudando o bidente dele de formato e de composição conforme a luta fosse passando? Ele também assim teria um poder extremamente versátil, mas não é utilizado dessa maneira. É utilizado apenas para buffar o bidente dele, deixar ele um pouco mais forte, para ele representar de fato alguma ameaça pro Kim. Mas agora eu gostaria de falar sobre um ponto. Um ponto positivo. O ponto que salva muito essa luta, na minha opinião, que é o final dela. Qin Shi Huang vs Hades tem se não o melhor clímax de uma luta até agora no Ragnarok. Com o Qin invocando a espada, indo pra cima do Hades e fazendo toda aquela tática dele usar a mão celestial da defesa para conseguir tancar um ataque direto do Hades e depois devolver ele na Lança Desmos fragilizada por uma bolha de ar, assim destruindo ela e matando o Hades logo em seguida, pra mim foi uma coisa que deixou essa luta muito melhor. Tipo, esse final salvou muito essa luta, porque a execução da derrota do Hades foi muito boa. Se o Hades tivesse ganhado aquele super buff da Lança Desmos e o Kim simplesmente tivesse derrotado ele mesmo assim, teria sido forçado pra cacete. Mas eles colocaram o Kim vencendo o Hades com inteligência.
O Kim venceu o Hades com estratégia. Ele não venceu o Hades em uma investida completamente irracional, que não faz o menor sentido, só para colocar um plano ainda mais irracional em prática. Não. O Kim foi com um plano em mente, tentando fazer ele dar certo, e era um plano extremamente lógico. E dito e feito, o plano do Kim deu certo, ele conseguiu vencer o Hades, e eu achei essa execução perfeita. Por mais que essa luta tivesse todos os problemas anteriores, eu acho que esse final supriu muito bem tudo que a luta precisava. Um veredito final. Essa luta é ruim? Não. Ela é mediana, eu diria que de 0 a 10. O meio pro final dela, o início pro meio dela, eu daria uma nota 5. E pros dois últimos capítulos eu daria uma nota 8 ou 9. É realmente uma luta mediana pra boa, se você quiser colocar assim. E ela não é uma luta ruim, não é um Lubu versus Thor da vida ou semelhantes, né? Não, é uma luta ótima. O maior problema dela foi o que eu falei. Ela é uma luta que ela podia ser muito mais. Ela podia ser muito mais. Se você se acrescentasse mais ou menos ali uns 2 capítulos de luta a mais, só pra botar um outro flashback do Hades junto com o da Gigantomachia, ou apenas usar esse capítulo do flashback do Hades para botar um capítulo um pouco mais longo e desenvolver o Hades assim como eles fizeram com o Kim, essa luta possivelmente seria minha luta favorita, mas ela falha nesse aspecto. E isso é uma coisa que me deixa muito triste, porque essa luta foi uma das coisas que mais me ajudou a continuar acompanhando o Shumatsu na época. É uma luta muito legal, é uma luta muito boa. E eu só fico triste dela não poder ter tudo que ela poderia ter. Ela não atingiu o potencial máximo que ela poderia atingir. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo. E falou.